Uma pergunta que muita gente faz é a respeito das vidas passadas, né? Quem nós fomos e o quanto isso influencia na nossa vida atual, sobre relações que tivemos, sobre os ditos karmas, encontros karmáticos, sobre o Dharma, que seria uma questão já desenrolada, já superada numa vida passada, sobre as dificuldades que a gente tem muitas vezes de convivência com pessoas, sobre dificuldades nossas, por exemplo, do perdão, da aceitação, da reconciliação, por que isso ocorre, e se a gente realmente nessa vida pode encontrar uma pessoa do passado, alguém que de repente foi nossa família, nosso amor, nosso colega, e tivemos uma experiência negativa no passado. É possível um reencontro nesta? Na situação da influência do que nós fomos sobre o que nós somos. Quando nós passamos por uma das existências terrenas ou em um outro local que não só a Terra, mas viemos para cá, se aquilo tudo que nós desempenhamos na questão encarnatória anterior, se ela frisa ou refrisa alguma coisa dessa existência, sim. Sim, isso acontece porque o nosso cérebro biológico, ele é impressionado pelo nosso cérebro espiritual. E é no cérebro espiritual que fica adensada e gravada toda a coisa vivenciada das nossas experiências. O espírito responsável é o modelo concreto de toda a questão genética, de todo o alinhamento, de todos os elementos que compõem a nossa cadeia genética e também das questões das nossas consciências. Mas, como é que isso acontece? Como é que aquilo que é vivido na vida anterior, seja profissional, seja de traumas, de questões variadas da vida, como influencia nessa existência? Porque nós viemos com essas tendências, com essas predisposições. Elas saem de nós através de, entre aspas, dons, por exemplo. Elas saem de nós para se materializar no nosso dia a dia através de vocação, intenção, aquelas coisas todas que nós parece que compulsivamente fazemos. Essas coisas, elas têm relação com o que nós vivemos anteriormente, porque embora nós estejamos numa nova experiência, tudo aquilo que foi aprendido alhures, em outros lugares, em outras passagens, não é desaprendido. Pode não ser lembrado com clareza, mas não é desaprendido. Por isso que algumas pessoas, com mais evidência, mas todas são assim, têm muito mais habilidades para lidar com uma coisa do que com outra. Mas e por que então essa nova passagem já se aprendeu tanto? Porque o objetivo é burilar, é aproximar mais e mais da evolução. Mas aí surgem as questões kármicas. E as questões kármicas nada mais são do que um ambiente de compensação criado pela própria natureza, que tu, em relação às outras pessoas ou outras coisas, deves. Quer dizer, a natureza é emblemática na questão do ressarcimento. Jesus falava isso, e vários apóstolos falaram também, que tu não é obrigado a semear, mas depois de semear tu é obrigado a colher. É isso, ao pé da letra. Nós fazemos, colhemos. E por isso que tudo que envolve religião, se fala sempre em fazer o bem, fazer o amor, fazer o bem, fazer o amor. Porque o amor é a única coisa que depois de aprendido e depois de virar cultura, ele não tem nenhum tipo de impeditivo. Não tem nenhuma lei que regle o amor, não tem nenhuma norma que possa dizer por minimamente o que tu pode ou não fazer. Que o amor é abrangente e ele não depende de nenhum tipo de esculacho terreno, né, de leis. O karma é isso, é a reação das tuas ações. Isso é o karma. É a natureza reagindo a um processo contra ti, naquele processo em que tu descompensou alguma coisa, conscientemente. Não pelos atos de ignorância, que ignorância tu corrige, a ignorância por si só, a ignorância plena, que eu chamo de plena, ou a ignorância por ela mesma, tu corrige aprendendo. Mas aquilo que tu faz pela ignorância de propósito, que alguns chamam de mal, esse tu tens que compensar. E essa compensação é o chamado karma. O dharma é o inverso disso.
É quando a situação está resolvida, as coisas estão quitadas, e então tu consegue estabelecer uma relação de respeito, de bons sentimentos com aquilo ou aqueles a quem tu já fez o resgate. Já passaram as nódoas, as mágoas, e é isso aí. Então cuide, porque o que tu faz hoje, seja nessa vida ou na outra, influencia imediatamente no teu amanhã. E isso é simples de ser entendido. Nós não vivemos aqui livres. Nós vivemos apegados aos nossos dramas conscienciais. Nós vivemos, dá para se dizer, algemados a eles.